chamar novamente os palestrantes no dia de hoje. Primeiramente, eu chamo o senhor Marcos Antônio Santos, CPR, que apresentou na parte da manhã. O Luiz Roberto Adeira da Silva, fechou nossas apresentações na parte da manhã. Milton Costa, da RM. Tenente Coronel Paulo Teixeira. E o Superintendente Márcio Garcia, da Vigilância de Saúde. Bem, insisto que no final da última apresentação a gente teve um esboço seu nome, por favor? É que viu um Luiz Forte. Ah, sim, sim. Então eu convido também Daniel Marques, representante aí da diretoria, Rafael Marques, representante de diretoria de Geociências do IBGE. Bem, senhores, como eu estava falando, acho que no final da última apresentação a gente teve um ensaio de como nós aqui da organização a gente gostaria que fosse. Queria que as questões fossem postas pela mesa também. A gente separou aqueles 4 itens ali, mas outros itens estão abertos também. E para começar, queria, dentre das apresentações que foram feitas hoje durante o dia, particularmente, eu vi muito dois pontos principais, questões políticas, questões técnicas. Eu gostaria que a mesa, passando a experiência dela, falasse um pouco sobre quais os problemas que eles elencam a nível político e quais problemas a nível técnico para contribuir, para montar essa rede, essa sinergia entre os entes públicos. Aí vou começar aqui na minha ponta esquerda, por favor. Uma pergunta relativamente complexa, né, de a gente responder, porque as duas questões eu acho que estão muito interligadas, né? Você pode até ter bons técnicos, se não houver uma compreensão política do uso daquela informação, da necessidade de compartilhamento, isso daí não passa do relacionamento entre pessoas. E a gente já viveu isso em alguns momentos da carreira no serviço público, né? Boas pessoas, bem intencionadas, que conheciam outras boas pessoas bem intencionadas e que trocavam algumas informações. Mas quando você vai subindo e efetivamente tem que apresentar produtos, aí começa, mas essa informação veio de onde? Você pegou isso com autorização de quem? E aí começa a se tornar mais difícil. Em outras áreas ou em outros lugares, quando a gente fala principalmente dessa informação geográfica fora da capital e fora de um pedaço da região metropolitana, eu acho que o maior problema, o maior desafio é o desafio técnico mesmo. É você ter falta de interesse na produção daquela informação. Então, aí eu acho que é uma necessidade de uma ação de Estado, né? Porque o maior interessado na formulação, na condução de políticas públicas tem que ser o Estado. Então, eu acho que nesse caso a gente tem essa diferença. Na região da capital, região metropolitana, poderíamos dizer assim, você equilibra problemas técnicos e políticos. Fora dessa região metropolitana, eu acho que o maior problema é o problema político.
Ao encontro do que o colega falou, a informação, eu creio que ela está muito personificada. A informação ela não é do Estado, ela não é do Estado, ela está personificada em servidores, e isso acho que não pode ocorrer. Quanto ao que foi falado na última apresentação, buraco cartográfico, vazio cartográfico, que está faltando, que a gente tem conversado aqui, o encontro ele é legal por causa disso, que a gente vai conhecendo as pessoas e vendo que a deficiência, a falta de dados de uma secretaria, de um instituto, é o mesmo que acontece comigo no DRM, com nós no DRM, que acontece com os outros colegas. Então a gente tem que formular, a gente tem que ter capacidade técnica para poder nem pedir, tem que ter crivo técnico. As secretarias, os institutos têm que ter crivo técnico, tem que ter capacidade técnica para poder juntos solicitar isso como necessidade de Estado. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, rapidamente, eu gostaria de contextualizar aqui a minha intervenção, né? Já que eu participo do IBGE. Eu acredito que vocês assistiram, não sei, hoje de manhã, uma apresentação do Wesley Pi, não é? Que é o coordenador do Comitê de Implantação da Índia, Infraestrutura de Dados Espaciais. Eu participo desse comitê, eu faço parte do grupo de trabalho de gestão, sou representante do IBGE na Comissão Nacional de Cartografia, que, como vocês sabem, e o Wesley certamente falou disso, é o órgão gestor da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, que foi instituída por um decreto de número 6666 em novembro de 2008. E no decreto foi estabelecido um prazo, né, de 180 dias para a elaboração de um plano de implantação dessa infraestrutura. E houve uma mobilização muito rápida no âmbito da CONCAR, né, para que o Comitê de Planejamento da Índia fosse montado e entrasse em ação para criar e elaborar esse plano. Isso aconteceu exatamente no prazo estabelecido, que é incrível, porque era um prazo muito curto para um esforço interinstitucional do qual participaram 27 instituições do setor federal, estadual, municipal. E esse plano foi elaborado, ele é público, é um documento disponível no site da CONCAR. E desde então, a gente já está falando de segundo semestre de 2009, nós nos colocamos na iniciativa de iniciar a implantação dessa infraestrutura, que teve em abril de 2010 o lançamento do seu portal de acesso, né, que é o portal que dá acesso aos recursos do Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais, que é a infraestrutura física da Índia. Então, essa foi a contextualização que eu falei para os senhores. Agora, sendo objetivo em relação à pergunta, para a gente não perder o foco, a pergunta é sobre dificuldades técnicas e políticas, né? Quer dizer, questões técnicas e políticas. Olha, no nível mais geral, o que a gente está aprendendo nesse processo de implantação da Índia é que as questões, e que eu acredito não seja novidade para ninguém aqui, é que as questões políticas, institucionais, elas são muito mais complexas e difícil o tratamento do que as questões técnicas. Eu não conheço uma questão técnica que tenha surgido, talvez porque, não sei, a gente ainda está numa fase bastante inicial, né, do processo da Índia, uma questão técnica que não tenha sido resolvida ou não seja resolvível. Por exemplo, hoje nós usamos muito protocolos da OGC, como o WMS, que é um protocolo para publicação de mapas. Isso está permitindo a integração de dados de atores dos diferentes setores, da esfera pública, federal, estadual, municipal e também da esfera não pública, da iniciativa privada. E isso já está implementado. E outros protocolos, já que no plano nós normatizamos que esses protocolos seriam usados para facilitar a integração. Claro que as questões técnicas vão muito além disso. Aí você entra em questões como normatização, padrão, qualidade de dados, que são preocupações que a gente, evidentemente, tem que ter na infraestrutura de dados espaciais. Não é só questão de juntar dados que não tem nada a ver um com o outro. Então, existe todo um esforço de padronização, de normatização, que está em curso no trabalho de uma série de comitês técnicos especializados da CONCAR,
né, com representantes de várias instituições, né, e esse trabalho está em curso, tanto na normatização, por exemplo, de mapeamento cadastral, quanto na normatização do mapeamento sistemático terrestre, onde inclusive já temos uma norma muito avançada, e a normatização dos metadados, que são fundamentais para você localizar, descobrir, explorar e acessar dados geoespaciais. Todo esse trabalho está em curso há anos na CONCAR. E vocês poderão ter mais informações acessando a página da CONCAR ou entrando em contato com a comissão, que é o órgão colegiado do Ministério do Planejamento. Tudo isso tem a ver com a coisa técnica. A questão política, já que falaram aqui, essa é mais complexa mesmo, né? E que aí você entra, não é só política no sentido usual do termo, mas é política de dados. Quais os papéis desses atores, produtores e gestores de informação e dados geoespaciais? Que papéis eles têm nessa concertação, né, de atores? Qual é a contribuição de cada um? Né? E quais são suas políticas de acesso a dados, né, de disponibilização de dados? Por exemplo, no decreto 6666, ele obriga os órgãos federais a compartilharem e disseminarem os dados geoespaciais. E quem publicar dados ali não pode cobrar por isso. Qualquer usuário devidamente identificado terá acesso a esses dados sem ônus, é livre, entendeu? Então, há uma série de questões, né, de direito autoral, propriedade intelectual, né, produção, né, de dados geoespaciais que têm que ser discutidas e aprofundadas. Essas discussões são muito complexas, elas não acontecem rapidamente, é todo um processo de longo prazo que nós estamos iniciando. Quer dizer, iniciando não, na verdade, como eu disse, já há alguns anos, comitês da CONCAR já vem trabalhando para discutir várias dessas questões. Mas essa da política de dados e dos papéis dos atores, eu gostaria de destacar, porque realmente é uma questão muito importante. E é nisso que nós estamos nesse momento, e para finalizar, dando a boa notícia de que após um período de interrupção de um ano e pouco, talvez por questões políticas, a Comissão Nacional de Cartografia voltou a se reunir, para nossa satisfação, semana passada em Brasília, e teve uma participação muito ativa, né, dos seus 29 membros, estiveram lá representados pelos seus respectivos representantes, eu inclusive lá pelo nosso querido IBGE, e foi uma sessão muito produtiva, e que a atual secretária de Planejamento e Investimentos Estratégicos do Ministério do Planejamento, que é, pelo cargo que ocupa, a presidenta da CONCAR, ela e outros oficiais do Ministério fizeram apresentações que mostram que esse processo de incorporação da geoinformação no planejamento plurianual do governo é um processo já presente, em curso e irreversível. São 22 programas do governo, não sei quantas metas, 65 objetivos, não sei quantas dezenas, em que você vê pesadamente a necessidade da geoinformação. Então, esse é um processo irreversível. E, vamos dizer, há não muito tempo atrás, talvez 5, 8 anos, 10 anos atrás, nós estávamos muito longe disso, mas podem ter certeza que essa conscientização está aumentando. E muito importante nesse aspecto do técnico, e contribui para essa questão do aspecto técnico, a capacitação dos atores, né? Isso é um ponto de foco no trabalho do CIND, do Comitê de Implantação da Índia. Existe um grupo de trabalho dedicado à capacitação e treinamento, e conta com a presença de representantes, inclusive de universidades. Seria muito interessante trabalhar para que a UERJ tenha uma representação ali nesse grupo de trabalho, porque o trabalho deles é fundamental para conscientizar os diferentes públicos, desde usuários até tomadores de decisão, elaboradores de políticas, gestores, com respeito à utilização da informação geoespacial. Então, essa é uma componente também que eu gostaria de comentar. Bom, desculpe ter me alongado um pouco. Obrigado. Boa tarde. Acho que como foi apresentado, eu não estava aqui na parte da manhã, mas estou à frente da Superintendência de Vigilância e Saúde do município do Rio de Janeiro. A Adriana trabalha lá com a gente, que apresentou a experiência do município. Então, vou acabar dando continuidade um pouco à fala da Adriana. E eu queria tomar a liberdade de traduzir sua pergunta para, assim, usando a nossa experiência do município do Rio de Janeiro, que eu acho que eu vi algumas perguntas que falavam do uso
da informação geográfica para outros municípios, para outras secretarias de saúde. Então, eu acho que, em relação ao problema político, eu trocaria de termo, na verdade. Eu acho que é um problema, mas, assim, o problema é convencer o gestor. Esse é o problema inicial. Se você fizer essa primeira parte, ele vira a solução para todos os seus outros problemas. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é ter essa discussão, apresentar a importância do trabalho e realmente ter o apoio do gestor maior, seja da secretaria, seja até da prefeitura, que foi um pouco o que a gente conseguiu fazer lá na Secretaria de Saúde no começo dessa gestão. Não existia nada de geoprocessamento, nada. Assim, e hoje a gente tem o que a gente chama de assessoria, mas que tem status de coordenação. Assim, a gente trata como uma das coordenações da superintendência. Não sei se todos têm essa intimidade com a saúde, mas dentro da superintendência são 5 coordenações extremamente conhecidas, como coordenação de imunização, de vigilância epidemiológica, de vigilância ambiental, onde está a dengue, e a gente tem a assessoria de informação geográfica compondo essas coordenações. Então, acho que isso aí já é um ganho muito grande. Isso tudo a partir de uma ideia, né, de uma pessoa que diz que precisamos ter uma assessoria de informação geográfica aqui na Secretaria de Saúde. Em relação aos problemas técnicos, mais uma vez, baseado na nossa experiência, acho que a capacitação ela é um problema, mas na verdade eu também converto esses problemas em desafios, porque problema eu acho que é uma coisa que afasta a gente, né? Eu vejo isso mais como um desafio e não como um problema. Mas assim, capacitar e como capacitar, né? Então assim, acho que algumas capacitações mais tradicionais elas são um pouco mais complicadas, então temos que pensar em capacitação em serviço. Então, capacitações que se adequem à carga horária e à forma de trabalhar dos profissionais. Uma segunda questão, e aí que nos deixa triste, que às vezes a gente investe em capacitação, mas muitas vezes a gente não consegue fixar as equipes e os profissionais. Então você investe no profissional e depois você perde aquele profissional para outro órgão, para outra área, você acaba perdendo aquele profissional capacitado. Usar os softwares pagos. Acho que esse é um desafio que ele sempre entra em algumas situações a gente vai ter que enfrentar. E o quarto ponto é a questão da rede mesmo, né? A gente estava conversando nos intervalos, rede em todos os sentidos, principalmente no compartilhamento de dados mesmo, de bases, de resultados. Não adianta só compartilhar a base, os dados, e depois eu não sei nem o que gerou aquele compartilhamento. Eu acho que trabalhar uma rede institucionalizada, órgão, né? Por exemplo, lá no nosso caso, intra-secretaria de saúde e extra-secretaria de saúde, é um belo de um desafio, e eu acho que isso a gente vai discutir aqui mais à frente, de como normatizar isso, de como institucionalizar isso, e que seja uma via de mão dupla, né? Assim, é muito triste quando a gente só dá e não recebe nada em troca. Então, assim, isso não é rede. Eu acho que essa relação ela não é muito bem-vinda. Mas eu acho que, em resumo, é isso. Olá. Tentarei ser breve, ainda mais porque é um assunto polêmico. Bom, eu concordo com o colega do IBGE que a questão técnica não é a que mais importa ou até que tenha algum efeito sobre as dificuldades que a gente enfrenta na estruturação de uma base de dados corporativa, no caso de eu olhando prefeitura ou nacional, quando a gente olha o país inteiro. Não é mais ajuda ou atrapalha. A técnica tem essa capacidade. Ela pode ajudar e pode atrapalhar. Então a gente tem que estar atento para isso. Mas realmente o que mais impacta não vou dizer que são questões políticas, eu acho que é mais a forma como a gente enxerga o processo.
Quem viu minha apresentação de manhã, quem conhece meu trabalho na prefeitura, sabe que eu não acredito nesses projetos que a gente começa de cima tentando abraçar o mundo. Vivi isso e vi isso quase fracassar. E inverti o processo. A partir do dia a dia, a partir de cada um, identificar o que está sendo feito e como isso pode integrar um todo. Não sei. Talvez isso seja, assim, o que está faltando. Tá? Acho que, na minha perspectiva pessoal, na minha análise pessoal de alguns anos que eu milito nisso, acho que é o que está faltando. Né? A gente tem aí uma história de 10 anos de colocar a informação à disposição de todos e, concretamente, não estamos no processo. Bom, na verdade, na minha opinião, isso é um mix. A questão política e a questão técnica, elas acabam se misturando. Em relação aos aspectos políticos, eu acho que há uma falta de visão estratégica ainda dos governantes, colocar em todas as esferas do governo, dos empresários também, em relação ao que é o objetivo dessa produção. O objetivo dessa produção é atender a sociedade, não atender grupos de interesse. Né? No caso dos governos, eu vou falar da experiência que eu vivo no governo estadual, a gente está sempre correndo atrás do prejuízo, sempre atendendo a emergência, apagando incêndio, correndo atrás da desgraça do Morro do Bumba, ou da desgraça de Teresópolis, Petrópolis e dos outros 5 municípios, e por aí vai. Né? Não existe um planejamento de longo prazo. O planejamento, no máximo, no Brasil, podemos dizer assim, é de 4 anos. Né? E se privilegiam alguns setores, que são os setores onde o incêndio é mais forte. Esse último governo, ele privilegiou 3 áreas: educação, saúde e segurança. Né? O resto da máquina, ela ficou funcionando à deriva. Houve um processo de modernização da gestão, né? Até com demissões, etc. e tal, algumas contratações novas, mas ao olhar esse privilégio focado em apenas 3 áreas para apagar um incêndio, e não para planejar uma ação de longo prazo, muitas vezes se esquece que você vai ter que responder a alguns questionamentos que o dia a dia te coloca. E essas respostas só se dá com informação. Estou trabalhando em termos de estratégia da produção e da disseminação de informação e do uso dessa informação. Então eu vejo muito a questão da falta de visão estratégica dos governos, a questão política da gente consolidar um sistema de informações em caráter geral para o Brasil. Por isso até que de manhã eu falei, será que a legislação só é suficiente? Né? Será que não tem que ter um outro tipo de instrumento que faça com que a gente, se não consiga blindar o caminho, né, da implantação de uma rede nacional de informações, que pelo menos minore a questão desses impactos negativos. Né? E, por outro lado, né, além dessa questão da falta de visão estratégica e tudo, a gente tem, pelo menos no governo do Estado, até por conta dessa falta de visão estratégica, por isso que eu falei que é um mix, a gente tem uma falta de investimento em pessoas. Se investe muito pouco em pessoas, né, em todas as áreas. Né? Nessa área de informação, o último concurso público que foi feito, sem ser os novos do INEA e do DRM, e agora os de gestores, foi o concurso da Fundação CID de 1987. Contratou geógrafos, estatísticos, arquitetos para essa área básica de informação espacial, informação estatística e econômica. Pouco se fez, pouco se investiu. Né? Então, o que a gente tem hoje?
A gente tem uma máquina velha, né, profissionais em fins de carreira, muitos deles desmotivados por falta de um plano de cargos e salários decentes, né, até estados que eram muito mais pobres do que o Rio de Janeiro, são muito mais pobres do que o Rio de Janeiro, tem hoje política remuneratória melhor do que o Rio de Janeiro. Não estou aqui fazendo uma apologia contra o governo, não é nada disso, é só apenas colocando que a gente tem questões práticas em termos de pessoas. Em termos de infraestrutura tecnológica, da mesma forma, porque se investe pouco. Né? A quantidade de recursos orçamentários que são investidos, né, para implantação de sistemas, manutenção e etc., é muito pouco. A gente vive de projeto. Eu falei isso hoje de manhã. Né? Nós conseguimos criar uma estrutura fantástica na década de 2000, final da década de 90, início da década de 2000, com o recurso do BID. Acabou o recurso do BID, acabou. Não se paga manutenção. Né? Não se faz manutenção, não tem processo de capacitação continuada, de planejamento continuado, planejamento de longo prazo. Né? Então, eu vejo muito a coisa da questão política e da questão tecnológica e das pessoas, que seria o tripé, né? A instituição, as pessoas e os recursos tecnológicos, e muito por aí, né? Nesse mix, por falta de visão estratégica. Alguém da plateia quer falar alguma coisa? Sim. Microfone, por favor. Eu queria me solidarizar com as suas falas, dessa coisa de você fazer de cima para baixo, né, coisa vertical. A saúde viveu muito isso, muito tempo, né? Da verticalização do plano nacional que vem e diz o que o cara lá da ponta tem que fazer. E nunca deu certo. Eu, pelo menos na minha visão, acho que nunca deu certo. Porque sempre faltou a gente ouvir realmente o cara que está lá. No planejamento. Tudo bem, realmente o Brasil funciona de 4 em 4 anos, concordo com você, né? Que a coisa do mandato da eleição, né? Porque não se sabe se vai mudar o governo, se vai mudar o partido. Tudo bem, então faz plano quadrienal. Mas nem isso se faz, né? Não se tem um plano de 4 anos, pelo menos. Não é um plano que comece, olha, no investimento inicial, no planejamento, no mapeamento do processo, até chegar ao produto final daqui a 4 anos. Isso não se faz. E o Estado do Rio tem um problema sério, né? Porque, apesar de ser se eu não me engano, 92 municípios, né, que a gente tem, né? 80% da população mora em 16, na região metropolitana. Ou seja, para um governante, o que adianta eu investir em Varre-Sai, que tem 7 mil habitantes? Eu vou investir em Copacabana, que tem 100 mil. Aí eu boto internet wireless em Copacabana. Por que eu não botei em Santa Cruz? Né? O eleitor de Varre-Sai, de Rio das Flores, não me interessa se eu vou perder a eleição lá. Porque aqui é que mora o eleitor. Esse é um grande problema. A gente está falando aqui de tecnologias que envolvem uma coisa poderosa. Internet. Né? Vai acessar a internet em Itaboraí. Eu sei porque eu tenho parentes lá. Eu não consigo acessar. Facilidade que eu tive aqui, neste auditório, no meu celular, de acessar rapidamente a internet, eu não consigo ir em Itaboraí, que é a região metropolitana. E o Estado não investe. Esse é um grande problema. A população, o servidor, o trabalhador, o técnico que está lá fora não tem acesso a isso. Não tem como ter. Como criar um repositório central é uma proposta fundamental, né? Se a pessoa não vai conseguir acessar. Que a gente está falando aqui de poder acessar, né? Ter acesso. Então tem essa grande concentração no nosso Estado, o que é complicado, não há uma interiorização, né? Eu acho que fazendo os planos, mesmo que seja o plano quadrienal, mostrando para o político, olha, você vai ganhar eleitoralmente com isso. Porque se você fizer isso funcionar, é ponto positivo para você, daqui a 4 anos. Né? O técnico tem esse poder. Eu não tenho a fórmula, não é fácil. Mas a gente tem condições de mostrar ao político de que se ele seguir esse plano técnico, mesmo que por 4 anos, ele consegue ter até frutos eleitorais para ele. E a gente ganha com a questão técnica, que é isso que nos interessa.
Quem vai ser o governante, quem vai ser o partido, não interessa. Interessa que o trabalho dê frutos. Se a gente não vai continuar depois, vai se vir outro atrás e vai dar continuidade, ótimo. Né? Ou se algum colega que a gente treinou saiu e foi para outra instituição e continuou a trabalhar naquela, ótimo. Né? Mas a gente tem que ter o feedback, que é o cara lá de Varriçai não tem. O cara que faz a estatística da imunização, que é importantíssimo, faz mecanicamente, porque nada volta para ele não sabe por que ele fez aquilo. Como aquilo é importante para determinar a cobertura vacinal, ele não sabe, ele só faz, né, a técnica de paleta contra os pauzinhos e manda, mas não volta nada para ele. Então esse é um problema que a gente precisa pensar em convencer o político de investir nesse acesso, nesse feedback da informação para a fonte dos dados, aquela teoria simples, né, do sistema, né? Fonte, processamento, análise, indicador e retorno à fonte de dados. Isso não acontece normalmente, que é isso que a gente tem que investir. Ok. Alguém gostaria de uma pergunta? Boa tarde a todos. Meu nome é Marcos Monteiro, sou do Departamento Nacional de Produção Mineral, superintendência aqui do Estado do Rio de Janeiro. Eu estive vendo, tá? A gente tem 3 órgãos estaduais na mesa e as dificuldades que eles têm na concatenação dessas informações. A gente, lá no BNPM, como trabalha a jurisdição estadual, eu preciso muito dos dados da CPERJ, por exemplo, dos limites municipais. Preciso dos dados do DRM, com a geologia, com a infraestrutura, porque a gente precisa disso, a gente lida com recurso mineral. Então, a proposta da CPERJ é de montar a base, a infraestrutura de base de dados estadual, eu acho que isso, o colega da Segurança Pública pode tentar vender para o secretário, porque a mesma informação, a mesma imagem que a Secretaria de Segurança Pública vai usar, é a mesma que o DRM vai usar, porque o insumo é básico, é a mesma que o CEPERJ vai usar, o insumo é básico. A informação, a imagem, a cartografia é insumo básico. Os produtos, cada uma dessas secretarias vão trabalhar. Mas eu acho que é vital para o desenvolvimento do Estado, a criação dessa informação. Porque o que acontece? Daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos, a gente vai ter que ter aquele repositório que hoje a Prefeitura tem de 10 anos atrás. Aquele histórico de que aonde estava o quê. Ou a tragédia do Morro do Bumba, que depois foi descoberto que ali era um depósito de lixo. É verdade ou não é verdade? Aonde o gestor sabia que era um depósito de lixo? Talvez não soubesse. Esse histórico, a gente não tem, e a gente precisa disso. Então, talvez, cada um no seu órgão, tentar vender para o seu gestor, olha, vamos tentar concatenar isso, vamos tentar juntar essas informações, porque elas são muito importantes, não só para o Estado, mas para os outros órgãos também. É só isso, obrigado. Aproveitando esse ensejo até, jogando uma outra pergunta no ar, esse repositório central estadual, a princípio, já que estamos aqui trabalhando representantes, essencialmente do Estado do Rio de Janeiro, mas para a INDE, como a INDE entraria nesse processo? Capilarizando federal para nível estadual, o CEPERJ, qual é a experiência dele nesse movimento também? E a Prefeitura entrando, trazendo uma boa experiência já de interligações com diversas secretarias. Qual é a viabilidade, alguns pontos importantes nesse processo? Começar com o Marcos. Bom, o CEPERJ ele representa o Estado no Fórum Sudeste da CONCAR. E desde o início das discussões da INDE, eu falei isso hoje de manhã, nós começamos a pensar em algo semelhante. À medida que a discussão da INDE ia avançando, a gente tentava construir alguma coisa assemelhada que a gente chamou de rede labial.
funcionou muito bem na época do PDBG, e até o DRM fazia parte à época. E depois foi perdendo fôlego e tudo. Mas a nossa intenção, quando a gente chama de rede estadual de informações, na verdade é estruturar a infraestrutura de dados espaciais do Estado, né, com a participação dos órgãos estaduais, das prefeituras, né, porque como ele falou várias vezes aqui, a questão da informação municipal, a informação que vem lá da ponta, do agente lá, né, setorial, ela é fundamental que entre nesse sistema também. Muitas delas ficam perdidas dentro das gavetas das prefeituras, das secretarias municipais. E a gente tem muita informação vinda do município de grandes programas, como Saúde da Família, DataSUS, o Censo Escolar, etc. Mas muitos programas de cunho eminentemente municipal não vêm à tona, eles não são apropriados pelo grande público, né? Então, a nossa aposta é essa, é construir essa rede à luz da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Nós estamos recebendo agora recursos da FINEP para reestruturar alguns núcleos da área de abrangência do PDBG, e juntamente a essa reestruturação tinha outro projeto que foi submetido à FINEP separado, mas que depois foi unido a esse, que chama-se Índice de Qualidade dos Municípios Verdes. Esse trabalho já está na sua 3ª edição. Ele faz um ranqueamento dos municípios fluminenses de acordo com a qualidade da cobertura, do uso da cobertura do solo, né? E tem uma série de indicadores que são calculados, etc. E quando nós submetemos os 2 projetos, a FINEP pediu que nós juntássemos os 2 numa encomenda só. E qual foi a estratégia que a gente usou? Colocou o projeto do IQM Verde como um projeto piloto da criação dessa rede estadual de informações, mas com todos os seus produtos seguindo os padrões estabelecidos pela ente, né? E quando nós vamos às prefeituras para discutir a constituição dos núcleos municipais de informação, trabalhos de assistência técnica à gestão, etc., a gente sempre toca no mesmo assunto. Quer dizer, então, eu acho que é função do Estado, eu até peguei aquela definição da INDE que está no decreto, né, são informações federais, estaduais, distritais e municipais. Então, muito mais do que um compromisso, é uma obrigação nossa, do Estado, aderir a esse sistema, né? Não sei até que ponto haverão especificidades, né, no nosso recorte estadual, mas o foco é a aderência à Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Vou tentar trazer algumas coisas que eu estou pensando aqui. Não sei se eu vou desvirtuar o foco do debate, mas vamos lá. Tem várias coisas que estão sendo discutidas. Primeiro, o que é informação geoespacial? Isso, para mim, é um universo muito vasto. E que não é só cartografia. Extrapole muito isso. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, né, o que é que realmente está impactando, né, do ponto de vista de quem está tendo que fazer gestão pública, para que possa realmente utilizar todos os benefícios que a tecnologia nos dá hoje. É a falta de informação em determinadas áreas. Mas tem algumas informações que são básicas. E acho que é esse o ponto que eu vou trazer agora. Não está ali naquele quadro, mas acho que é importante. Vamos falar, por exemplo, do DataSUS. Ou do Bolsa Família. Todos eles são apoiados em registros, né, que vêm do governo federal,
né? São sistemas geridos pelo governo federal e que tem como base, né, uma pessoa ou um evento que aconteceu com uma pessoa que mora num lugar ou que aconteceu alguma coisa com ela num determinado lugar. E aí é que mora o nosso problema, que é o problema que o Paulo, né, uma vez a gente estava lá em Brasília num evento, ele falou, pô, saiu da capital, ele repetiu isso hoje, saiu da capital, eu tenho um problema para já referenciar as ocorrências policiais. Por quê? Porque eu não tenho uma base de endereço que seja confiável e que possa apoiar esses sistemas. Então, eu acho, a exemplo, né, do que a gente fez na prefeitura, foi investir nisso, né, de ter uma base única para a gente trabalhar, uma base confiável que a gente pudesse já referenciar todos os nossos eventos, porque em tese todos eles acontecem num determinado ponto do espaço, que pode ser representado por um endereço, assim, muito grossamente e muito também detalhadamente. E a gente tem hoje uma oportunidade ímpar de poder fazer isso. E eu vou explicar por quê. O IBGE, né, com a saída a campo para o censo, né, com todo o apoio que a tecnologia deu, tem hoje condições de ter tem um bom cadastro de endereço. E eu acho que a gente precisava tentar começar a colocar para os nossos gestores, né, que estão no DataSUS, estão no Bolsa Família, estão em todos esses sistemas, grandes sistemas que gerenciam o nosso dia a dia, por que a gente não pensa em ter um cadastro nacional de endereço, né, que possa apoiar todos esses sistemas e a partir daí a gente teria todos os eventos que acontecem nesse país já referenciados? Por que a gente tem que fazer o processo ao contrário? Esperar tudo ser armazenado, trazer para cá, ter um trabalho desgraçado de fazer o georreferenciamento, fazer filtragem, ficar ali peneirando. Podemos pegar isso lá na origem. Né? Hoje a gente tem todas as condições para fazer isso. Eu acho que, se fizermos, vamos ter um ganho. É óbvio que nem tudo é maravilha, a gente tem problemas, né, nessas entradas de dados, mas eu te garanto que são muito menores do que a gente tem depois. Porque quem está registrando geralmente sabe onde está. Quem está fazendo o georreferenciamento depois não sabe. Imagina que sabe. Então, eu acho que, sei lá, deixo mais esse ponto aqui para esse debate. Acho que esse assunto entra até na questão, a qualidade também, né? Você ter confiança numa base de dados. Conforme você evolui na cultura das geotecnologias, você começa a fazer a fazer perguntas mais elaboradas e tomar decisões que envolvem mais recurso humano, recurso financeiro. Você precisa de mais qualidade em questão da confiança em cima daquele dado. Sim, eu acho que esse dado a gente pode esperar a qualidade dele. Tá? E ainda mais se a gente observar os processos como são construídos. Exemplificando mais, depois de alguns anos de trabalho lado a lado com o IBGE aqui do Rio, né, trocando informações, fazendo batimento de cadastro, principalmente na área de comunidade, favela, a gente conseguiu, né, assim, um feito inédito. Fechamos com o IBGE o seguinte, a malha de setor de censidade de 2010 vai sair do Instituto Pereira Passos. Óbvio que com todo o controle de qualidade e orientação do IBGE, mas quem melhor para dizer como é a distribuição, como é que a cidade, né, se conforma, do que quem realmente está ali no dia a dia. E foi uma experiência bem sucedida. E isso reflete uma boa qualidade da base, que reflete uma boa qualidade desse cadastro de endereço. Então, acho que o que eu estou propondo pode ter uma boa qualidade, sim. Muito melhor do que aquele texto simplesmente escrito que não obedece a nada. Alguém da mesa gostaria de complementar? Plateia? Bom, me apresentar, meu nome é Júlio César, eu sou funcionário público do Estado do Rio Grande do Sul, divisão de Geografia e Cartografia, sou geógrafo e já fui fotogrametrista também. Então, eu queria primeiro me solidarizar com um colega de Estado aí, dizer que
mais ou menos, que a gente fala em casa, quando de família está se queixando do filho, né? A gente costuma dizer que os filhos são todos iguais, o que muda é só o endereço, né? E na gestão pública estadual é a mesma coisa. Então estamos passando, eu estou há 17 anos no Estado tentando implementar a tal do geoprocessamento no Estado do Rio Grande do Sul. E também entra o governo, sai o governo. 4 anos é muito pouco para a gente tentar convencer pelo menos tentar convencer o gestor que se precisa de uma base cartográfica confiável, atualizada, para começar tudo, né? Isso é base cartográfica. Estamos lutando isso há 17 anos. Em determinado período, eu não tenho a solução aqui, na verdade, né? Eu vi te queixando aí, enfim, mas eu te dizer o seguinte, que nesse mandato agora, com troca de governo, está começando o governo, nós estamos tentando e estamos fazendo um convênio com a primeira DL para mapear, fazer uma nova base para o Estado do Rio Grande do Sul na escala para 25 mil. Deve estar saindo. Digital. Porque nós estamos trabalhando aí esse tempo todo com uma base de 64, depois foi atualizado de 75, todo mundo conhece aquela base para 50 mil, do Exército, enfim. E tem gerado uma série de dados e informações que depois nós podíamos fazer o seguinte, e aí eu quero entrar naquele item de adesão dos setores estaduais e municipais à Índia, né? Tá bem. Aderir à Índia, eu não vejo nenhum problema, né? A questão é com que dados, qualidade desses dados que nós vamos entrar, né? Enfim, mas eu só queria deixar bem frisar essa questão da base cartográfica, que eu acho que o colega ele também já tratou de falar sobre isso, mas não tenho a solução. Mas o que a gente tem feito? A gente tem tentado, trabalhado no convencimento, vamos tentar agora de novo, no início do governo, temos 4 anos para fazer isso, estamos criando um convênio onde provavelmente nesses 3 anos esse convênio vai ter que gerar, por imposição de quem está administrando, de quem está governando agora, vai ter que gerar muito produto, né? Vai ter que ter resultado, vai ter que aparecer isso. Então tem que ser feita essa promessa. Esse convênio vai ter que ser um convênio guarda-chuva, onde, de alguma forma, nós vamos tentar fazer com que, se essa gestão não se reeleger, que o próximo governo assuma um compromisso de dar continuidade, enfim, e apostar que isso aconteça, né? Não tem como garantir. Nós temos que trabalhar nesse sentido. Bem, mais alguma questão? Só a título de esclarecimento, o pessoal do IBGE me ajuda aí. O Estado está fazendo um mapeamento relativamente atualizado a partir de um voo que foi comprado, parte pelo IBGE e parte pela Secretaria do Ambiente. É um voo na escala 1 para 30 mil, que gerou como primeiro produto ortofotos na escala 1 para 25 mil, que o IBGE já disponibilizou na internet, quem quiser pegar, pode pegar, tá? Já é referenciado direitinho, né? O Departamento de Cartografia do IBGE praticamente já reambulou todo o território do Estado, está restituindo 1 para 10 mil, as cartas vão sair 1 para 25 mil, mas todo o apoio, tudo para 1 para 10 mil. E nós tivemos uma primeira conversa com o pessoal lá do DETRE, do DK, da possibilidade de nós utilizarmos esse material para elaborar cartas na escala 1 para 10 mil das áreas urbanas do Estado. Isso é uma intenção que a gente tem, está muito embrionário. Eu estive conversando agora com o tenente-coronel do ISP, que é uma possibilidade que a gente tem, de juntar esforços e tentar conseguir recursos para mapear o 10 mil, né? A partir
desse acervo bom que o IBGE levantou, e é um material de 2005, alguns podem dizer, está desatualizado, mas a gente tem recursos tecnológicos hoje que a gente pode fazer uma atualização bastante razoável com imagens de alta resolução e tentar essa atualização o mais recente possível. Então, quer dizer, a gente está aguardando esse material ser colocado à disposição, né? E acredito que a Secretaria do Ambiente vai fazer essa ampla divulgação e nós todos podemos nos apropriar desse material. Por enquanto, 1 para 25 mil, e a gente vai tentar ver se pelo menos mapeia as áreas urbanas de 1 para 10 mil. Mas ainda não está liberado. Só para complementar, esse trabalho com o Rio de Janeiro é uma experiência de sucesso, né, de parceria, tanto com o IPP também, como com a Secretaria de Estado de Ambiente, mas o ponto é exatamente esse, que o desafio de manter a cartografia sistemática de um país como o Brasil atualizada, completa, nós sabemos que nós estamos ainda um pouco distante dessa meta em todas as escalas de interesse, é muito grande. E os órgãos de mapeamento, não só o IBGE, ele compartilha esse trabalho, ele divide esse trabalho com a Diretoria de Serviço Geográfico do Comando do Exército. Nós estamos cada vez mais atuando em parceria com os governos estaduais para fazer esse trabalho, para dar conta disso. Então há uma tendência, isso não acontece só no Brasil, mas é uma tendência também em países de grandes dimensões como o nosso, dos órgãos federais compartilharem esse trabalho com os governos estaduais ou das províncias, como são chamados em outros países, no sentido de que os órgãos estaduais atuem mais na normatização, na padronização, especificações para a contratação e no controle de qualidade, auditoria dos serviços prestados. Às vezes a gente faz até um pouco mais, como no caso do projeto com o Rio de Janeiro, em que o IBGE atuou efetivamente, vem atuando na produção em parceria com o órgão. Mas diferentes modelos vêm sendo adotados, mas sempre muito nessa linha da parceria. E essa experiência foi bastante incentivada a partir do momento que a CONCAR ela criou os chamados fóruns regionais, né? Então, nós temos aqui o representante do Fórum Regional da região Sudeste, né? E existem fóruns das outras grandes regiões do Brasil. Porque até então, isso aconteceu apenas em 2008, a CONCAR, apesar de comissão nacional, ela se limitava mais à atuação nos órgãos federais. A partir do momento que criou os fóruns, nós começamos a chegar mais até os estados, eles passaram a ter representatividade na CONCAR e esse trabalho começou a fluir. Então, esse é um caso de sucesso, como existem outros, por exemplo, a DSG conduz um trabalho fantástico com o governo do estado da Bahia, também vai ter todo o seu território mapeado em escala 50 mil, em algumas áreas 25 mil, e vamos avançando isso para escalas inclusive maiores, como 10 mil em áreas de interesse, e com a geração dos modelos digitais de Sergipe. Sergipe é outra experiência de sucesso, com o projeto deles em 10 mil, aliás, conduzido pela nossa atual presidente da CONCAR, ela era exatamente a secretária de Planejamento do estado de Sergipe, que tocou esse projeto lá, né, que é considerado um caso de referência. Então, agora mudando um pouco, nós já levantamos aqui vários assuntos, né, então, mas isso que é o interessante da mesa redonda. Bom, falando um pouquinho do cadastro de endereços, que foi comentado aqui rapidamente, o cadastro de endereços foi criado pelo IBGE a partir da experiência dos últimos censos, mas foi agora no censo de 2010 que esse trabalho foi realmente intensificado e completado para todo o território brasileiro. Em que ele consiste? Nas áreas urbanas, o IBGE ele fez um mapeamento básico, não é de natureza cadastral, um mapeamento para finalidade de apoio ao censo e às pesquisas do IBGE, em que nas áreas urbanas nós chegamos aos endereços a nível de testada, de face de quadra. Face de quadra. Isso foi criado para todas as áreas urbanas do Brasil, essa base digital, né, que tem associado os endereços que são listados, então, por faces de quadra. E nas áreas rurais, onde não há quadras e faces de quadras, os estabelecimentos de domicílios rurais foram identificados
por suas coordenadas geográficas. Tudo isso obtido por GPS, com instrumentos coletores, PDAs, computadores de mão equipados com chip GPS. Então, esse cadastro foi elaborado para o censo, então ele está agora numa fase toda de depuração, de melhoria, né, da qualidade, revisão, para que finalmente seja publicado, e o mais importante em termos de notícia é que ele será disponibilizado através da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Então será possível, no futuro não distante, fazer consultas através de serviços oferecidos na web, né, consultas de dados socioeconômicos, demográficos, obtidos na operação do censo, por uma área qualquer de interesse especificada pelo usuário numa determinada região que lhe interessa estudar, né? E, para fechar, na linha também de alguma coisa que foi colocada aqui, eu queria colocar o seguinte: a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, ela, vamos dizer, no seu primeiro momento, tá? A ideia dela, o objetivo, vamos dizer, primordial dela é facilitar que as pessoas encontrem, localizem informação, dados e informações geoespaciais que necessitem, tá? Porque isso é muito difícil, como várias pessoas colocaram aqui. Não é que a informação muitas vezes existe, mas a gente não sabe onde ela está, quem detém essa informação. E quando a gente acha, não tem os acordos para poder ter acesso à informação. E quando tem outras dificuldades do tipo diferentes formatos, sistemas proprietários que mantêm essa informação, dados não interoperáveis, não se falam. Então, a infraestrutura ela foi criada inicialmente com essa ideia, facilitar a descoberta, a exploração de características de conjuntos de dados para que o usuário saiba, existe o dado que eu preciso, onde ele está, quem é o proprietário desse dado, se ele está disponível publicamente, se é um dado classificado, reservado, se eu tenho que pagar por ele ou não, esse tipo de coisa. Agora, não vai adiantar, isso, quando a gente chegar nesse estágio, e esse é o primeiro grande objetivo, já teríamos dado um passo enorme, né, para a democratização da informação geoespacial, um passo gigantesco, né? Mas isso só não basta, porque imagina que você facilita dessa forma, mas um usuário muito específico, especializado, seja uma secretaria estadual, um governo municipal ou algo federal, diga, peraí, mas nessa infraestrutura eu não estou encontrando o que eu preciso para a minha aplicação. Os dados têm que ter utilidade, né? Eles têm que ser úteis para determinados usos, e são muitos usos, como vocês sabem, na informação geoespacial. Como eu comentei inicialmente, só no governo federal são 22 programas imensos de governo em que a informação geoespacial é prescindível. Então, imagina só, esses diferentes usos, quer dizer, essa utilidade é que vai fazer realmente o diferencial lá no futuro, lá na frente. E aí é um pouco da ideia do estabelecimento das ideias temáticas, né? Então, por exemplo, só para citar uma ideia, nesse momento, a Índia está sendo implantada sob os auspícios do governo federal, naturalmente, pelo decreto é assim, né, e particularmente pelo Ministério do Planejamento. O Ministério do Planejamento ele tem todo o encargo de planejamento plurianual do país, os programas de governo, etc, etc. E a informação geoespacial, a informação territorial é fundamental para isso, para você gerir essa informação, alocação de recursos, monitoramento de obras, do PAC, etc. Imagina se o Ministério do Planejamento banca esse negócio, né? A implantação de uma estrutura como essa, quer dizer, o país, o Estado, e ele não tem lá as informações que ele necessita para, por exemplo, monitorar obras ou tocar ou elaborar políticas públicas, né? Então, nós estamos cuidando disso também, começar a pensar a ideia de construção de ideias temáticas, mas sempre nessa ideia de que essa Índia nacional, ela funciona mais como um guarda-chuva e ela vai ser assim, um guarda-chuva de quê? De um conjunto de ideias que vão a ela se agregar, através basicamente de padronização, para poder garantir interoperabilidade de conteúdo, tá? Então é assim que a experiência do Rio de Janeiro está acontecendo, ele segue o modelo como o companheiro explicou bem, o modelo da Índia Federal, não há ideia de um repositório central. Eu gostaria de explicar um pouquinho sobre isso. O modelo da Índia é um modelo de dados distribuídos, bases de dados distribuídas. Então, esses dados são acessados através de serviços. Agora, uma organização, um determinado órgão federal que não tenha recurso, não possa, ou mesmo não queira, tem uma decisão de não ter um nó próprio,
nessa infraestrutura, ele poderá optar por usar os serviços, recursos de um nó central que está residente no IBGE, que é o gestor do DBDG, do Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais. Então, nesse caso, existe um nó central do DBDG, mas a ideia, o modelo da infraestrutura é um modelo de bases de dados distribuídas. Tá? Esse foi o modelo que foi proposto, foi adotado, nós estamos seguindo e perseguindo e vamos começar a descobrir os prós e os contras desse modelo. Só para citar um exemplo, no Canadá, por exemplo, os dados de referência da cartografia e etc., os dados de referência que muitos falaram aqui dos dados de referência, lá no Canadá eles estão no repositório central, no NRCan. Tá? Os dados de estados, províncias e tudo, não, esses estão descentralizados, mas os dados, vamos dizer, do governo federal deles, de referência, estão todos no repositório central. É diferente do modelo que a gente está preconizando para a infraestrutura e estamos implantando aqui, em que cada ator, produtor, gestor de dados de informação geoespacial mantém a sua base de dados, o seu nó e disponibiliza através de serviços, publicando os metadados desses dados que eles produzem, que gerem, que mantêm, num catálogo central. O catálogo de metadados, sim, esse é central. Esse está no repositório central, no nó central do DBDG. É o catálogo de metadados, chama-se um software livre chamado GeoNetwork. Tá? Agora, tirando isso, os dados propriamente ditos, a ideia é que eles fiquem residentes nos seus respectivos donos. É isso. Bem, lançando aqui como a última pergunta, até por causa do nosso horário, a gente poder encerrar. Antes disso até, eu acho que a mesa redonda abre bastante questões e um dos principais motivos não é nem abordar os 4 tópicos ali não, que é só uma linha, mas sim compartilhar os anseios, os sucessos, os problemas que cada grupo teve. Algum tempo atrás, eu já estou nessa área há um pouco mais de 10 anos e as dimensões que essa área tomou, hoje não tem nem comparação com aquela 10 anos atrás. Teve uma época que eu me senti um pouco sozinho. Eu tinha os meus problemas e não via os outros tendo esses problemas. Então, hoje não, eu vejo que todo mundo tem o mesmo problema que eu. Mas como a última pergunta eu queria lançar, eu também vou abrir ali uma pergunta antes de passar para a próxima. Microfone. Oi, boa tarde. Professora Marta, aqui do Instituto de Geografia. Na verdade, eu não quero fazer uma pergunta, não. Eu queria fazer realmente uma observação, até em cima da proposta, do evento, do próprio professor Rui falou, da relevância, da participação, das parcerias com as universidades, que muitas vezes nós estamos à frente de projetos, coordenando projetos, desenvolvendo projetos que demandam dados ambientais e a gente lida com essa problemática o tempo todo, de obter o dado, do dado existir primeiramente, uma vez existindo, dele estar disponível, uma vez a gente tendo posse desses dados, analisar a qualidade dos dados, que às vezes o dado não está com uma qualidade boa e que demanda também semanas, meses de trabalho para retificar uma série de coisas, para poder, e dados diversificados, porque a gente lida com projetos, muitas vezes, de análise ambientais, análise de vulnerabilidades, análise de riscos diversos, que a gente depende de dados de diferentes fontes, diferentes órgãos públicos, ligados a esferas diferenciadas de governo. Então, isso é um cotidiano nosso, e que melhorou muito, concordo com a coisa de 10, 15 anos atrás, era algo praticamente inimaginável. Melhorou muito, mas a gente ainda lida com essas questões. E a parceria com as universidades é importante porque nós estamos aqui formando profissionais, capacitando profissionais. Esses profissionais, ao final dos diferentes cursos da universidade, eles precisam desenvolver monografias, eles dão continuidade à sua formação em cursos de especialização, mestrado, doutorado. Então, existem diversos profissionais que estão aí se capacitando e que demandam esses dados. E uma vez estreitando essa parceria com as universidades, isso poderia estar bem mais também avançado. A gente pode melhorar muito isso, porque a gente tem esse papel da formação, da capacitação de profissionais.
e que demandam, como ele falou, né, muitas vezes estão aí fora do mercado de trabalho, porque aguardando, né, concursos ou a dificuldade de inserção. Mas é só para destacar realmente que não apenas, né, esse dado tramitar dentro da mesma esfera de governo, em esferas diferenciadas, mas também com as universidades. Né? A gente, de posse desses dados, facilitando o acesso a esses dados, dados de qualidade, a gente pode estar contribuindo também bastante, né, com o poder público na solução de diversos problemas. Né? É isso que eu queria destacar. Obrigado. Bem, para fechar então, a última pergunta, a verdade é quase um exercício. Se, tomando em consideração os órgãos presentes aqui, inclusive o evento todo está sendo filmado, registrado, para promover uma difusão de todos os assuntos que estão sendo abordados aqui abertamente na web, na internet, enfim. Se alguém batesse na sua porta, falando, eu sou um órgão público, tenho dados espaciais, eu quero disponibilizá-los, eu quero compartilhá-los, eu quero seguir as premissas da INDE, o que vocês falariam para as pessoas assim? Qual a dica? Tomando como experiência pessoal mesmo, talvez experiência do próprio setor. Hoje meu setor tem problema, enfim, nisso ou naquilo. Eu começando, eu ia perguntar, você tem noção quais dados você tem? Você tem um catálogo, você tem um registro, uma gestão do seu catálogo de informação? E qual é o público-alvo dessas suas informações? Você vai disponibilizar esses dados, vai participar de uma infraestrutura de dados espaciais, mas qual é o público-alvo que você pretende atingir com os resultados que você produziu ou acervo de dados que você tem? Tá? Então, fazer de novo da minha esquerda para cá. O Instituto ele já tem uma tradição de divulgar dado tabular, né? O Instituto de Segurança Pública tem colocado na internet, consolida e divulga os dados das incidências criminais no Rio de Janeiro já há alguns anos. E nessa ferramenta que a gente mostrou durante a apresentação, o ISPMAP, foi concebido uma ideia de consulta pública. Ou seja, esses dados que a gente já divulga no formato de tabela, alguns deles seriam convertidos para o formato de mapa, permitindo acesso e disponibilização. Então, as informações que hoje nós já temos em formato de tabela, ou seja, a incidência de homicídios por área de delegacia, uma informação agregada, isso aí é muito simples de disponibilizar isso na internet. Então, a gente já temos a tecnologia para isso e efetivamente falta apenas um ajuste com a Secretaria de Segurança para colocar isso no ar. Então, a gente já tem os dados, já sabemos o que poderíamos disponibilizar, ou seja, os mesmos dados que nós temos no formato tabular hoje, eles seriam colocados no formato de mapa e disponibilizados para o público em geral. Para o pesquisador que quer montar um mapa temático rápido sobre a distribuição dos homicídios no Rio de Janeiro, ele poderia fazer isso rapidamente. Então, isso aí, em relação à segurança, o que eu já tenho assim, para dizer. Quanto ao DRM, o maior bem do DRM é a informação geológica. Nós possuímos as cartas geológicas, já escalam para 50 mil do nosso estado. Elas já foram digitalizadas, já estão vetorizadas. A gente está sob o processo de validação da informação. Então, o nosso maior bem são as cartas geológicas, nós escalam para 50 mil, e havendo essa validação, todo esse processo de validação mesmo, a gente teria como fornecer, teria como compatibilizar isso no índio. E qual a dica que você dá assim, para alguém que queira, alguém a plateia que queira começar a disponibilizar, normatizar os seus dados? Não saberia. Então, foi complicado. Estados primeiro, então. Essa prefeitura, bem, isso. Bom, eu dividi em duas partes. Em termos de informação sistematizada, parece que o Estado do Rio de Janeiro é o único Estado que ainda produz anuário estatístico.
né? São 170 fontes que são recolhidas anualmente, e essas informações são sistematizadas e disponibilizadas através de aplicativo multimídia, através da internet. A gente só não publica mais em papel, infelizmente, porque eu ainda dou muito valor ao papel. Uma série de outras informações que não constam dos jornais estatísticos, pertencem aos bancos de dados municipais, mas basicamente todas essas informações de fontes secundárias. Agora nós estamos entrando, até por demanda das prefeituras e de outros órgãos do Estado, na realização de pesquisas primárias. Então, estamos gerando uma série de outras informações. Então, a gente tem um conjunto de informações sistematizadas, temos uma produção própria, originária do PDBG, da própria Fundação CID. Mas a história da Fundação CEPERJ é uma história engraçada. Ela tem 50 anos, embora tenha sido criada há 2. Né? Tem 50 anos porque ela é a fusão da Fundação Escola de Serviço Público com a Fundação CID, que por sua vez foi criada da Fundação CEPERJ, ou da Fundação FAPERJ, e assim por diante a gente vai voltando e a gente remete ao Departamento Geográfico do antigo Estado do Rio de Janeiro, da década de 30. Então, eu tenho informação sistematizada assim, mas eu tenho um volume bastante razoável de informações que eu mesmo, que estou há 30 anos lá, algumas de vez em quando eu fico surpreso de saber que eu tenho. Porque eu não tenho um sistema de cadastro organizado. Porque o que acontecia? Extinguia uma fundação, juntava o acervo todo, botava em cima de um caminhão, que é o caminhão ou da Defesa Civil ou do Bombeiro, até da Conlurb já foi, para fazer a mudança. Né? E quando a gente começava a estruturar o acervo de novo, vinha outra mudança. Às vezes é mudança só física, às vezes é mudança institucional mesmo. Né? Então eu preciso primeiro organizar meu cadastro. Então a dica que eu daria para quem quer aderir é o seguinte: primeiro conheça o que você tem, para depois saber de que forma você pode prestar o melhor serviço à sociedade. A gente tem um mapeamento do nosso usuário em potencial. Né? A gente consegue identificar nossos usuários principais e tudo. Mas eu poderia atender uma gama de usuários muito maior se eu soubesse efetivamente o que eu tenho e o potencial que eu tenho de disseminar essa informação. Zé, se eu entendi a pergunta, eu não vou esperar que alguém da plateia chegue lá, Aroeira, olha, eu tenho uma informação aqui para você colocar lá no armazém de dados. Não espero isso. Né? Não é por aí. Né? Eu vou entender o seguinte: meu usuário são os diversos órgãos da prefeitura que têm suas informações, e sistematizadas ou não, né? E, como ele falou, a gente tem uma série de fontes de informação e a gente preza por essas fontes. Então, informação tributária é a Secretaria de Fazenda. Se ela diz que é A, é A. Tá? Não venha o cara das máquinas dizer que é C. Tá? A gente preza bem a origem da informação e tenta ser o mais fiel possível a isso. Então, o primeiro crivo é esse, né? Se aquela informação está vindo diretamente da fonte, se ela foi devidamente analisada e criticada na origem. Né? Em geral, tentando responder a segunda parte da pergunta, todos que chegam, e aí eu estou falando desses órgãos da prefeitura, chegam ao IPP querendo disponibilizar uma informação, e como eu falei de manhã, a gente não despreza a informação, mesmo que ela venha numa planilha Excel, que para mim, né, acrescenta pouco conteúdo, mas nem isso a gente despreza, mas invariavelmente a minha orientação é: vamos tentar fazer isso direto das suas bases de dados? Por que eu não uso o seu sistema para alimentar, né, essa produção de informação? E para vocês verem como isso é tão arraigado no meu modo de tratar as coisas, enquanto a Adriana estava fazendo a apresentação, eu mandei um e-mail para ela: Adriana, vamos fazer essa sala de situação dinâmica? Ou seja, vamos pegar a informação que está lá no servidor, produzir esse mapinha online para o gestor poder ver? É assim, esse é meu dia a dia. Né?
É óbvio, ela faz o mapa, ela produz a informação, está lá, está funcionando, está tudo bonitinho, está cumprindo o seu objetivo, mas eu estou querendo mais. Eu estou querendo aquele conceito que eu mostrei de manhã. Né? Você ter uma linha de atuação em que você possa, ao mesmo tempo que você está apropriando a informação, você está disseminando e podendo levá-la até a quem de direito ou de interesse, da forma mais rápida possível e mais atualizada possível. Isso só se dá através de sistemas. Né? Então, assim, quem chega lá para a gente, beleza, a informação legal, né? Você é o gestor dessa informação, primeiro passo cumprido. Segundo passo, vamos tentar melhorar a qualidade disso, dessa qualidade nesse sentido, de você poder ter uma coisa dinâmica, algo que seja realmente vivo. Tá? É assim que eu tento conduzi-la. Inclusive já tem gente fazendo isso, viu, Arueira? Assim, eu tive a oportunidade no Ceará, em Fortaleza, e eles estão com uma sala de situação dessa toda automatizada, agregando as análises epidemiológicas com as análises espaciais, e é um negócio assim. E aí aquela história que eu falei no início, como vender para o gestor. Pegaram, compraram umas televisões, o secretário de saúde tem uma televisão onde ele fica vendo tudo em tempo real, ele é que vai ser demandado, ele que vai ter que responder para a imprensa, e aí você faz um marketing positivo do trabalho. Né? Acho que esse tipo de marketing ele é bem-vindo. Mas assim, acho que é uma proposta boa. A saúde a gente tem bastante consciência e a gente domina bem os dados que a gente tem. Então, assim, a gente sabe, acho que, se duvidar, das secretarias, acho que em todas as esferas, se pegar estadual ou do Ministério, que tem mais sistemas de informação. Na verdade, às vezes a gente pensa por que não poderia ser um só, porque todos os sistemas da saúde começam com SI, né? Então, então eu estava numerando aqui, eu numerei pelo menos 7. Então, o sistema de internação hospitalar, o sistema de atenção básica, o sistema de notificação, o sistema de mortalidade, assim, são N sistemas, então assim, é como se cada caixinha tivesse um sistema. Eles são bons, eles funcionam bem. Eu acho que o Brasil tem um destaque nessa questão em relação ao resto do mundo, porque eles têm sistemas de informação muito robustos. Alguns são mais fáceis de trabalhar, outros são mais difíceis, nem sempre eles se conversam, e acho que esse é o maior problema. Então, se você, às vezes, eu quero fazer alguns cruzamentos de um sistema para o outro, quero fazer uma coisa mais operacional, então o DataSUS ainda nos faz algumas dificuldades nesse sentido. E a maioria deles tem mecanismos de divulgação para a população em geral, então seja por meio do IPP, seja por meio de tabuladores disponíveis na internet, e a maioria dos dados são disponíveis, tirando alguns dados que são confidenciais, que são dados que identificam as pessoas, e que mesmo esses dados, dependendo para alguns projetos muito específicos e passando por comitês de ética, eles podem ser disponibilizados se realmente for necessário ter aquela identidade. Eu não sei se eu entendi bem as perguntas, mas eu acho que o Arueira também me ajudou, como nós estamos os dois aqui pela prefeitura. Eu acho que é mais ou menos essa a resposta. As colocações foram muito boas, né, muito ricas. E na infraestrutura nacional de dados espaciais a coisa não é diferente, não. Eu gostei da forma como você colocou, né? Qual é o passo a passo? Nós estamos exatamente nesse momento, nesse ponto, cuidando desse passo a passo. O que é necessário para você aderir, né, ao Diretório Brasileiro de Dados Espaciais e participar da INDE? É o trabalho, a tarefa que nós estamos tocando no grupo de trabalho de gestão, mediante a elaboração de uma instrução normativa. O que é isso? A instrução normativa do Ministério do Planejamento. O decreto 666, ele é muito geral, né? Então ele dá as grandes linhas, diretrizes da INDE, mas ele não dá o detalhamento, né? As coisas mais específicas, as diretrizes, as regras mesmo de adesão ao DBDG. Então a gente precisa tratar disso. No momento de tratar disso, vem esse tipo de questão. O que a gente diz para um ator interessado em participar desse diretório da INDE? Né? O que ele tem que fazer?
Começa por aí, como você bem colocou. Em primeiro lugar, então, ele tem que planejar a adesão dele, tem uma série de requisitos, isso está sendo colocado no papel, né, e discutido amplamente, mas a primeira coisa é um plano de dados, um plano de disponibilização de dados. E aí, é claro, a gente pressupõe, e aqui nós tivemos muito bons exemplos, que cada ator, se é responsável pela produção de um determinado tipo de dado, ele conhece a sua produção, conhece o seu dado, supostamente deve conhecer o seu público, né? Quer dizer, essa é a premissa básica. Então, ele vai dizer exatamente que dados ele não só produz, mas que ele pode disponibilizar e em que tempo, né? Qual é o cronograma de disponibilização. Lembrando que não basta o dado, o que precisa vir junto? Metadado também. Tá? Mas metadado em que padrão? Está tudo lá no plano, o padrão é esse. Protocolo CSW, tem um software GeoNetwork. Mas eu não tenho software, não tem problema, você não precisa ter o software GeoNetwork de metadados. Você pode ter um software comercial, proprietário. A Índia não está aí para obrigar ninguém a usar software nenhum, desde que esse software comercial tenha suporte a um protocolo padrão universal chamado CSW, que é o protocolo OGC para metadados. E eu diria que a maioria dos produtos comerciais, pelo menos atuais, tem suporte a esse tipo de protocolo. Então, são essas coisas que são discutidas, mas ele tem que fazer sim um plano de disponibilização de dados, o ator, e não só isso, naturalmente ele tem que também passar por outras etapas, né, como especificar realmente como será o seu anual nível de serviço. É importante que ele tem que ter um compromisso de manter aquilo em operação tantas horas por dia e tantos dias por semana, que é o chamado acordo de nível de serviço, tem os requisitos de segurança da informação, né? Uma série de requisitos, coisas bem de sistemas, né? E tem que ser colocados no papel para que depois ele implante o seu nó dentro daquele cronograma estabelecido e entre na fase de gerenciamento. Mas a ideia é essa, a premissa é que cada ator conhece o seu dado, o seu público, né, e ele vai listar, ele vai documentar, então tem um questionáriozinho, uma tabela que ele tem que preencher. Esse modelo inicial dessa tabela é muito simples, então eu não vejo que qualquer ator tenha dificuldade de preencher aquilo, né? E então aqui nós tivemos bons exemplos. Nós estamos tentando estimular isso nos atores federais, mas na verdade a Índia é uma iniciativa aberta a atores de todos os níveis de governo. É importante, porque eu não falei isso, eu falei que há uma obrigatoriedade para órgãos federais e há uma expectativa de adesão voluntária da parte de órgãos estaduais, municipais e distritais. Como o Distrito Federal, por exemplo. Tá? Quer dizer, para os órgãos estaduais nada é obrigado, mas o que a gente espera, como está acontecendo no caso do Rio de Janeiro, e não só do Rio, de outros estados também, que eles sigam esse modelo e venham aderir também. E para fechar, eu queria fazer um comentário sobre a professora, ela fez um comentário, uma colocação importante, né, ligado à capacitação. O CIND, o Comitê de Implantação da Índia, ele tem 6 grupos de trabalho, gestão, normas e padrões, dados e metadados, capacitação e treinamento, difusão, divulgação e tecnologia. E esse grupo de capacitação é um dos grupos mais ativos do CIND e tem um trabalho hercúleo gigantesco. E uma das tarefas assim, prioritárias desse grupo, isso foi mostrado semana passada numa apresentação que fizemos lá na CONCAR, é justamente trazer a academia para dentro desse trabalho, entendeu? Então, isso está exatamente em pauta e é o que esse grupo de trabalho é suposto, entre outras coisas, fazer. Trazer a academia para que ela tenha representantes dentro do CIND, não só desse grupo de trabalho, ou outros também, não só nesse necessariamente, até porque para poder garantir a sustentabilidade da própria Índia, porque a gente sabe que isso não será factível sem a participação da academia, e aí universidades, institutos de pesquisa, etc. Tá? Então isso aí está totalmente em pauta. Tá? É só isso. Alguém tem uma colocação? Espaço só para mais uma. Alguém tem uma colocação? Não? Zé. Oi. Posso? Pode. Deixa eu aproveitar aqui e fazer o seguinte comentário, que na realidade é um compromisso. Né? O IPP ele se compromete hoje a aderir à INDE, colocando lá alguns serviços que a gente já produz e que são públicos já. Né? Nós temos, por exemplo, uma série de imagens, né, de ortofoto, uma série histórica já grande, e um mapa básico da cidade. Eu acho que a gente já
com todas as exposições, que acho que ficou claro que isso é possível, né, esse formato é possível, né, e a gente se compromete a colocar isso também disponível através desse portal. E também, isso eu não sei se é possível, mas também coloco assim, compromisso nosso de querer fazer, de colocar o nosso Geocode à disposição também. Né? Nosso Geocode, né, é uma ferramenta de localização de endereços, que a gente desenvolveu, é pública também, tem uma URL que você pode utilizar no sistema, aplicações, enfim, mas tá, é de conhecimento nosso. Né? Se tiver essa possibilidade, eu acho que a gente também gostaria de poder colocar isso lá. Tá? Bem, senhores, então devido ao horário avançado também, tem bastante assunto a discutir, mas a gente encerra a mesa. Agradeço a presença de todos, palestrantes, foi um grande prazer o LabGIS promover esse encontro, instigar esse encontro. Acho que foi bastante proveitoso o dia todo, a parte da manhã, a parte da tarde, essa nossa mesa aqui também. Então, queria agradecer, terminar e lembrar que esse material vai ficar todo disponibilizado depois em vídeo, tá? Abertamente, ok? E pretendemos, quem sabe, estamos muito expostos a fazer um próximo encontro também em 2012. Essa nossa foi uma proposta nossa, vamos dizer, beta, que a gente está falando aqui de sistemas e tal. Foi uma proposta beta, foi um ensaio, e pretendemos no ano que vem ter mais apresentações, ter mais debates, abrir mais espaço para compartilharmos experiência. Agradeço a presença de todos, obrigado, tenha uma boa noite.